Olá, muito boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao Acontece no Centro Espírita. Para darmos continuidade, como é óbvio, ao programa da semana passada. Mas já lá vamos. Regina, enquanto eu partilho, querias falar qualquer coisa Sim, sobre os cavalos de Natal, não é assim? exatamente. Nós aproxima-se a época do Natal e eu não sei, desculpem lá, não disse boa noite a todos, peço imensa Ainda vais desculpa, a tempo. ainda vou a tempo. Mas já estava aqui inspiradíssima para falar sobre os cabazes de Natal, porque, como já falámos noutros programas, a Chev tem um departamento esse que é de apoio às famílias mais carenciadas, é composto por uma educadora social, por estagiárias de educação social, por voluntários e essas famílias, aproximando-se à altura do Natal, é aquela época em que mais, enfim, nós sentimos vontade de poder proporcionar uma ceia de Natal em família com melhor qualidade do que normalmente no dia a dia. É o mesmo que nós fazemos nas nossas casas, não é? Então, por isso, nós apelamos à solidariedade de todos, especialmente aqueles que residem perto, não é, da Axé, ou seja, aqui no Conselho de Viseu, que possam nos fazer chegar alguns produtos assim mais essenciais, digamos, para um cabaz de Natal. Além dos usuais e normais, como enlatados, arroz, açúcar, azeite, em especial azeite, e leite e outros produtos, nós também gostaríamos de ter, por exemplo, algumas sobremesas daquelas que são. Como é que se chama aquelas que são feitas em pó? Sim, sim. Aquelas sobremesas rápidas, digamos Exatamente, rápido assim, de fazer. também porque algumas dessas famílias podem não ter possibilidades de poder ter aparelhos, batedeiras e essas coisas, então às vezes uma sobremesa rápida, tipo leite creme Exatamente. e assim os bolos é Aliás, a capaz de chefe ser está bastante também nas agradável. suas palestras a dizer que realmente para quem quiser contribuir para a ceia de Natal destas famílias, a chefe vai dar o bacalhau para o Natal, para poderem ter alguma coisa diferente na mesa de Natal destas famílias mais carenciadas, portanto, que poderão fazer algum donativo para que já houve uma altura em que as pessoas poderiam oferecer, inclusivamente, o bacalhau se assim entendessem, mas assim sendo, vindo da parte da chefe fazer a compra por igual para todos e, portanto, acaba por ser diferente e a nós não nos custa, digo eu, se não nos custar, é extremamente importante contribuirmos também. Ora bem, vamos lá então à segunda parte do nosso programa da obsessão. Obviamente que no programa de hoje vamos falar como combater a obsessão. Não se esqueça de, se assim entender, partilhar, porque é sempre muito importante nós transmitirmos também aos nossos amigos e principalmente aqueles que também acreditam e que também gostam de ouvir falar sobre a doutrina espírita. Partilhe através, se entender, do YouTube, porque o programa irá passar no YouTube em diferido, como é óbvio, porque realmente ainda não nos é possível, e principalmente a partir daqui de casa, podermos fazer a transmissão em direta para o YouTube, que seria melhor, mas pronto, caso não sendo possível, vai ser transmitido logo a seguir. E por falar nisso, vá lá ao YouTube, se ainda não subscreveu a página da TV Espírita, aliás, faz favor de o fazer, porque é extremamente importante para a SEV, que seja subscritor. E assim passa, inclusivamente, a receber as notificações de todas as ações que a TV Espírita promove. Ora, boa noite a todos. Espero que realmente o som e a imagem estejam em condições. Vamos falar então sobre a obsessão. Nós, a semana passada, falámos realmente sobre o que é a obsessão. Não se esqueça também, se quiser deixar as suas questões, fazer os seus comentários, pode fazê-los, estamos em direto. Com o tempo, seguramente que poderemos dar as respostas às questões que aparecerem por aí, ou comentar até os comentários que possam de alguma forma fazer. A obsessão
que foi caracterizada por Allan Kardec no livro dos Médiuns. Hoje vamos falar sobre como é que a pessoa obsidiada se pode libertar, o que é que deve fazer, o que é que aconselham os espíritos a que possamos fazer para nos libertarmos das obsessões. Regina, nós somos influenciados com toda a certeza e nós sabemos, já falámos sobre isso a semana passada, mas somos obsediados por maus espíritos ou por espíritos inferiores, mas também somos acompanhados pelos bons, não é assim? Os bons, eu coloco-te a questão, o que é que nós devemos fazer, antes de falarmos sobre os mais inferiores, o que é que nós devemos fazer para termos a companhia sempre dos bons espíritos? Porque esses nós gostamos de ter, não é? E não dos obsessores. Ora, a resposta a essa pergunta é quase idêntica àquela que, se me perguntasses o que é que devemos fazer para evitar a companhia dos maus espíritos. Ou seja, Allan Kardec. Eu ia-te fazer essa questão também, claro. Mas é a mesma. Para nós termos a companhia dos bons espíritos, temos que tentar ser da mesma natureza dos bons espíritos. Ou seja, nós temos que ser bons. Temos que ter bons pensamentos, temos que nos afinizar com os bons espíritos. Assim é em relação àqueles que são considerados maus espíritos, não é? Quando a gente entra num ambiente em que gostamos de lá estar, tipo, nós afinizamos, por exemplo, com ambientes de música clássica, gostamos de ouvir Chopin, não é? Gostamos de ouvir Mozart, nós sentamos e desfrutamos, sentimos-nos bem, dizemos assim, estou no meu ambiente. Porém, se entramos, por exemplo, num café com música muito alta, ou até dentro de uma casa onde de repente estão a ouvir uma música heavy metal ou assim, já não nos sentimos bem. Aquele ambiente é extremamente perturbador e incomoda-nos. Então, estas sensações que nós sentimos em relação à música, em relação às coisas que a gente gosta e a gente não gosta, assim é entre o relacionamento humano, tal como é entre o relacionamento entre os espíritos, não é? Exatamente. Então, se um espírito está perto de nós e estamos a ouvir uma música assim mais perturbadora, não é? Assim com sons em voz alta. Obviamente, se nós gostamos daquele ritmo, quem é que se aproxima e está ali connosco a ouvir aquela música, não é? Exatamente. São espíritos que lhes agrada esse tipo de música. Como tudo na vida, não é? Não é só na música, é em tudo. Eu dei a música, Exatamente. desculpa lá que a música é o teu amor, segundo amor, e então... O terceiro, vá. Olha, não, mas eu dizia isto porquê? Porque na realidade nós também sabemos que, em função do nosso procedimento, assim eles agem para connosco, não é? Ou se aproximam ou se afastam. Ou, por outra, ou se afastam os menos bons e se aproximam aqueles que deveriam andar sempre connosco, não é assim? Eu há pouco emperrei e te deste conta, fiquei ali um bocado a patinar nesta primeira abordagem, porque eu gostava de ter feito uma questão, que eu não sei se falámos sobre isso a semana passada, mas eu penso que não. Será permitido aos espíritos obsessores provocarem algum tipo de choque connosco? Imagina-te, eu vou a caminhar e de repente o obsessor faz com que eu caia e que tenha um acidente e que fique um problema físico. Eles podem fazer-nos isso? Ou não lhes é permitido? Não, então nós sabemos, pelas descrições que temos do tipo de obsessão, tanto a fascinação, mas sobretudo a subjugação, não é? Que os espíritos, através do corpo perispiritual, porque é assim o espírito, não é? A sua ação desenvolve-se no mundo material pelo corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, sintonizando-se com o corpo perispiritual do espírito encarnado, ou seja, de nós,
Esses fluidos tocam-se, esses corpos tocam-se, essa sintonia dá-se e através da força do pensamento e da vontade, o que é que vai acontecer? E isto está bem explicado no livro dos médiuns e também hoje vamos falar da Revista Espíritas do ano de 1862 e 1863. Tem muitos artigos que explicam isto que estamos agora a falar, em que realmente é possível, e há muitas provas disso e muitos factos que são analisados por Allan Kardec, e nos dias de hoje nós sabemos, dominar a ação e a vontade de nós, seres e espíritos encarnados. Então, é possível um espírito parecer que é levantado no ar, é possível um espírito ajoelhar-se, um espírito encarnado, ou seja, nós ajoelhar-nos sem ter vontade. E, inclusive está descrito também naquilo que falávamos há pouco sobre os factos daquela cidade em Morzine, na Suíça. Portanto, há muitos, são dezenas e centenas de casos assim, em que os espíritos podem quase como que manobrar, não é? O corpo, neste caso em que falávamos já há bocado, das jovens. Exato, não é? mas isso jovens, tem que ser um estado de subjugação já muito avançado, porque não é senão era uma complicação. Imaginas o que é andarmos todos aí pela rua e de repente a influência do nosso obsessor obrigar-nos a dar umas palmadas em alguém porque passou. Portanto, tem que haver também aqui um certo equilíbrio, um certo controle sobre a situação. É assim, isso é o que tu perguntaste se era possível, não é? Exatamente. Possível é, e há muitos factos disso. Agora, se nós permitimos isso, já é outra questão. Se o médium permite que o espírito se manifeste dessa maneira, a ponto de ser subjugado por ele, ou seja, de não ter vontade própria, de ficar temporariamente limitado na sua vontade, isso é possível, mas pode não acontecer, porque muitos espíritos malfazejos tentam, não é? Tentam-nos perturbar, tentam-nos influenciar o pensamento e, mais grave ainda, para aqueles médiuns que são ainda mais sensitivos que os restantes, podem a toda a hora gritar-lhes ao ouvido, impedi-los de ver. Enfim, mil e uma situações que o médium com estudos, o médium que conhece essa situação, claro, já está prevenido para o que vai acontecer, automaticamente vai impedir que daí resulte uma subjugação. Já vamos à preparação dos médios para esse efeito e dos médios e não só. Aliás, não é dos médios e não só, é mesmo dos médiums, não é? Porque podem ser médiums, trabalhadores em salas dos centros espíritas, ou não. São médiums esclarecidos. Exatamente, ou não. Já lá vamos. Mas olha, é possível, como é óbvio, vamos aí agora à parte que nos interessa, como é que se evita, mais concretamente, essas influências? Como é que nós podemos evitar? Há pouco falavas que, em função das nossas ações, de com quem nos sintonizamos, não é? Que isso é extremamente importante, apesar de que nós sabemos que às vezes é complicado, não é? Porque nós, pronto, e como médiums até podemos ter um caminho reto, mas nem sempre acontece isso. Esta questão também já vamos um pouco mais à frente, mas como é que nós podemos evitar de uma forma mais clara a influência desses obsessores? Em tudo aquilo que temos lido... É porque muitas vezes nós também precisamos de auxílio, não é? Nem só... Eu sei que nós temos que dar o primeiro passo e tem que partir de nós e a atenção tem que ser nossa porque os outros não fazem por nós, não é? Às vezes também precisamos desse auxílio. Mas eu ia dizer exatamente, em tudo o que temos lido, o tratamento para a obsessão passa sempre por ser interior do médium obsidiado e não exterior. Claro, já lá vamos, é possível auxiliar de outras formas, mas primeiro está o médium, é ele que tem que fazer o trabalho principal. E o que é que acontece? Muitas vezes quem vê, por exemplo, palestras da Anete Guimarães, não é? Que é uma palestrante brasileira muito conhecida, não deve haver palestra que ela não faça referência à pergunta no Livro dos Espíritos, na qual é falado
a importância de nós realmente esforçarmos por dominarmos as nossas imperfeições e depois de como fazê-lo, a resposta dos espíritos é esta, muito simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então começa por aí. Nós não nos conhecemos. Porquê? Porque até um médium que já tem conhecimentos pensa: mas eu rezo, eu oro, mas está tudo bem, eu já tenho conhecimento, eu não entendo porque é que sou levado a fazer estas coisas, porque é que tenho um obsessor, porque é que estou a viver este momento. Mas por isto se depreende que verdadeiramente a pessoa ainda não analisou toda a sua vida, o seu interior, para encontrar as causas daquele fenómeno, ou seja, da obsessão levada a ponto de a gente se sentir fascinado ou subjugado por um espírito que nos é estranho. Na revista Espírita, como há pouco falei, de 1862, está narrado um caso que Allan Kardec nos partilha connosco, muito curioso, de duas irmãs que acontecia-lhes o seguinte: elas, volta e meia, as roupas delas apareciam todas estragadas, cortadas, rasgadas, sem nenhuma delas fazer nada por isso. A ponto que às vezes as roupas iam parar ao telhado. Vejam lá os efeitos físicos que aconteciam naquela casa. E depois, como não conseguiam acabar com aquelas perturbações, além do mais havia pedras a baterem na janela, pedras no telhado, resolveram pedir ajuda ao padre da freguesia para que então fizessem ou tentassem um exorcismo, sem sucesso. Os barulhos continuaram, as roupas continuavam a ser rasgadas. Ouviram falar, não é, no espiritismo, do Sr. Allan Kardec, e pediram ajuda à sociedade parisiense. E então as respostas vieram da espiritualidade. Talvez aquelas duas irmãs não percebessem que o trabalho que tinham que fazer era a língua, ou seja, elas deveriam praticar a caridade, mas não aquela caridade material, mas sim aquela que as impedisse de falar mal dos outros. Ora, tudo aquele fenómeno que acontecia à volta da situação era porque as duas achavam que eram pessoas muito caridosas, até praticavam a caridade na igreja, etc. Mas também, ao mesmo tempo, eram maldicentes, o que havia provocado muito mal em muita gente e em muitas famílias. Isto para dizermos que, por vezes, nós não encontramos razão para aquilo que estamos a vivenciar, não é? Porque é que os obsessores, de repente, vêm junto de nós? Mas ela existe, porque, e vamos repetir, o Espiritismo explica, para todo efeito há sempre uma causa. Exatamente. Olha, é correto dizer-se que são atribuídos aos espíritos todas as maldades que acontecem connosco, não é? Todas, digamos assim, todos os dissabores, todos os problemas que nós temos. Sim, normalmente, especial até nós... É que há muita gente que diz isso, não é? Até mesmo entre nós, espiritualistas e espíritas em geral, estamos muito bem dispostos de um dia para o outro, ou melhor, de um momento para o outro, não é? Numa dada hora ficamos irritados, indispostos e então dizemos que deve ser uma má companhia, deve ser um mau espírito que se aproximou. Outras vezes, há alturas da vida que tudo nos acontece de errado. Há um incêndio na cozinha, há alguém que passa mal, outro adoeceu, tivemos um acidente. A culpa é dos espíritos. E por isso mesmo, Allan Kardec conta-nos uma situação também peculiar na Revista Espírita. É que, a dado momento, houve um senhor que passou-lhe, aliás, um agricultor, que tinha vários problemas lá na quinta. De um dia para o outro, morreram-lhe, as vacas deixaram de dar leite, os cavalos começaram a morrer, os carneiros, enfim, tudo corria mal na quinta. Também ele foi procurar o padre da freguesia, tentou 1001 coisas para ver se a sua sorte voltava de novo. E então, claro, o padre lá foi fazer o seu exorcismo, andou por lá a tentar sorte, mas nada aconteceu. Até que, entretanto, mais uma vez chegou a Allan Kardec esta notícia de que foi contactado num grupo espírita perto da aldeia onde vivia este agricultor. Como tinha ouvido falar que eles se calhar tinham uma fórmula mágica para tratar estas situações, o que é que aconteceu? A resposta veio da espiritualidade,
que este agricultor, em vez de perder tanto tempo, talvez devesse começar por limpar o curral e desinfetar, não é? Tudo, toda a quinta, Exatamente. porque o que fazia falta era limpeza e essa era a causa que levava à morte dos animais. Ou seja, por detrás de certos fenómenos estão causas nossas, que têm a ver com o nosso comportamento, têm a ver com as nossas atitudes e nem sempre as causas estão nos espíritos. Exatamente. Olha, Regina, antes de mais pedir à Dulcínia Santos, que colocou aqui uma questão, perguntar boa noite, onde é, que tente de alguma forma esclarecer um bocadinho melhor a questão para nós podermos responder, se é que vamos poder responder. Entretanto, temos aqui já 2 comentários, uma que fala na parte da obsessão de quando se gosta de alguém, acaba por ser também uma obsessão, mas neste caso até de vivos, não é? De espíritos encarnados. E depois, de alguma forma, se alguma coisa muda ou se alguma coisa passa, as coisas voltam a ser complicadas. Existe a meditação, existe a resiliência, mas, como diz a Lídia, o sentimento domina. Como proceder neste tipo de obsessões? Porque nós estamos a falar em obsessão e, curiosamente, só falámos nas obsessões dos espíritos para com nosco, os encarnados, não é? E ainda não tínhamos falado nesta parte da obsessão entre encarnados. Não é? Quando falámos na obsessão em geral, julgo que tocámos ao de leve que havia as obsessões entre vivos, não é? Entre Exatamente. vivos no sentido entre nós, espíritos encarnados, a viver num corpo físico. E realmente acontece então a maior parte das vezes que nós sentimos paixão, às vezes não é só entre pessoas, é por coisas mesmo. Do ponto de vista material, nós estamos de tal forma com uma ideia fixa em determinada pessoa ou em determinado objeto que queremos ter e possuir, que depois não vivemos a vida, nem conseguimos manter um foco sensato e de bom senso em relação às situações. Como é que nós vamos sair, por exemplo, de uma obsessão por uma pessoa? Porque, enfim, as coisas é fácil porque substituímos uma por outra, não é? Normalmente o que é que a gente faz? Quando temos uma obsessão em conquistar ou alcançar, ter um bom carro, ou ter uma casa assim, quando terminamos esse objetivo, nós substituímos essa paixão e essa obsessão por outra. E também nos relacionamentos há muito esse hábito de quando estamos com uma afeição exagerada, porque nós próprios sentimos isso por alguém, não é? Quando termina, ou quando ou somos obrigados a pôr-lhe um fim, o que é que nós tentamos fazer? Substituir esse pensamento por outro, que normalmente, se não houve ali um relacionamento saudável, o que é que vai acontecer? O próximo vai manter na gênese o mesmo problema do anterior. Então, é preciso sempre pensar que não se substitui uma paixão por outra. A gente substitui uma paixão por algo saudável, por algo que nos faz bem. E é isso, os espíritos, e Jesus deu o nome de amor. Normalmente a gente diz, mas, e é verdade, é tão difícil chegarmos lá, não é? Amar desinteressadamente. Amar sem querer possuir, amar sem sermos egoístas e queremos só para nós. Talvez o objetivo seja um pouco esse, é deixar voar aquelas pessoas que nós queremos só que sejam nossas, para conseguirmos aos poucos entender o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não ama só um. Ama os pais, ama os filhos, ama os amigos, ama muitas pessoas. Quando a gente verdadeiramente ama, a nossa alma não tem espaço só para uma pessoa. Exatamente, era isso que eu também ia há pouco dizer. De alguma forma, o amor vale tudo, porque se ele é puro e é compreendido, não é o obsessivo, não é? Deixar ir, porque se calhar não é nosso, e se tiver que voltar a ser nosso, um dia regressará. Mas deixar isso sem mágoa, não é? Quando acontece.
Agora, quando se está por exemplo, não sei se era dessa forma que estaria a expor a situação, mas quando se está numa relação, esse amor tem que ser mesmo um amor já maduro, um amor diferente, um amor sincero, sem ser obsessivo, porque pode nos trazer muitos problemas. Olha, a Laura também nos diz aqui, fala-nos aqui sobre precisamente a obsessão, eventualmente nós até conseguimos controlar, mas quando nós estamos bem, muitas vezes o que é que acontece? Vem alguém, neste caso ela fala no marido, mas vai alguém que pode trazer o tal choque, ou outros A influência de outros, sim, é isso que estás a dizer. Não, exatamente. Eu recordo-me, por exemplo, ainda na palestra de sexta-feira, o meu pai falava sobre isso, que o espírito sai da casa, vai para um determinado sítio e quando regressa traz mais não sei quantos com ele. Neste caso, imagina-te, eu vou expor as coisas desta forma para ser mais simples de explicar aquilo que eu estou a tentar, aquilo que eu quero dizer, que às vezes eu também sou meio confuso. E, portanto, imagina-te, eu de alguma forma tenho os meus obsessores, faço uma oração, faço uma concentração, até peço, não levem-nos daqui que eles são os desgraçados, não se deve pedir assim, mas também já lá vamos, não é? Devemos, de alguma forma, transmitir-lhes amor, não é? Para que eles próprios também possam ter esse sentimento, ou sentir que realmente não há raiva da nossa parte. Pronto, mas fiz a minha prece, eles lá se afastaram e não sei o quê, mas de repente chegas tu, desculpa lá dar-te o exemplo, e trazes não sei quantos atrás de ti. E esses que trazes atrás de ti vêm-me influenciar também a mim. Isto também acontece, não é? Sim, quer dizer, olha, eu até dizia o seguinte, a propósito do que estás a dizer, respondendo, porque a resposta é sim, a influência é sempre em qualquer situação, ou seja, nós estamos em todos o lado com pessoas boas e com pessoas menos boas, não é? Esses pensamentos, essas influências acontecem em todo o momento. Agora, aquela pessoa que está esclarecida, não é? Um médium que está esclarecido dessa influência, e se ele já é bom do ponto de vista do comportamento, das suas atitudes, que já compreende, enfim, as suas ações e as consequências das suas ações, há situações em que tem que também estar alerta, como por exemplo, aquela pessoa que entra em ambientes que já se sabe, que antevém, que está ali um ambiente onde há, enfim, espíritos infelizes, como por exemplo entrar num café a altas horas da noite ou ir a uma festa social onde as conversas e os temas não são, digamos, os melhores, ou ver até programas de televisão que podem perturbar, enfim, e levar a pensamentos menos simpáticos, menos bons. O que é que acontece? Se eu vou a esses ambientes, quando venho para o lar, nós temos filhos em casa. E temos filhos em casa que provavelmente não têm o conhecimento que nós temos e que possivelmente ainda não estão preparados para saber lidar com esses espíritos que nós vamos colher naqueles ambientes. Mas como nós já estamos preparados e como não estamos em sintonia com eles, é provável que até não os venha a perturbar muito. Porém, a gente leva-os para casa. E os nossos filhos, que ainda são adolescentes e que já estão tristes porque na escola aconteceu isto e aquilo, e porque passam a maior parte do tempo sem fazer nada, que é mesmo assim, além de estudar, porque pouco ou nada fazem hoje em dia os adolescentes e os jovens, obviamente esses espíritos que acompanham o pai ou a mãe podem vir a influenciar de forma muito mais grave e levar a obsessões que não foram diretas, ou seja, não foram os próprios filhos que até receberam por estarem neste ou naquele ambiente, mas somos nós, adultos, que não nos precavemos em relação a isso. Exatamente. Olha, por isso, nós temos é que estar bem prevenidos e ter consciência de que um mau pensamento que surge, devemos afastá-lo de imediatamente, mas aqui estamos a falar na obsessão simples que pode ocorrer, como todos nós passamos por isso, que percebemos facilmente que o pensamento não é nosso e então aí
Exatamente. Olha, vamos voltar aos médiums. Aliás, eu estou a falar mal, porque para acontecer isso, nós todos seremos médiums, não é? De alguma forma, nesse sentido em que somos, podemos vir a ser subjugados ou estar fascinados. Mas quando acontece isso, por exemplo, com um médium, que até está, de alguma forma, fascinado, subjugado por um espírito inferior, não é? Mas que de alguma forma até não se apercebe ou não tem a noção e não aceita aquilo que está a acontecer, como é que é possível combater esse tipo de obsessão? É possível combater um espírito? É possível combater um obsessor? Ora bem, então é assim, a gente quando combate, não é, um espírito ou combate alguém, a gente usa da força, não é? Então nas guerras, quando há combates, existe força, mas é uma força militar. De um lado estão uns, de um lado estão outros, há discórdia, não é? E usamos da força. Aqui, neste caso, no caso da obsessão, também temos que usar da força. Mas que força é essa que nós vamos usar? Vamos usar a força das espadas? Será que podemos virar para um espírito que está a obsidiar alguém? E aqui já vamos recorrer à intervenção de uma terceira pessoa, porque normalmente o médium que é subjugado por um ou mais espíritos, que muitas vezes acontece não ser só um, mas serem muitos. Muitas vezes nem sabe. E nem sabe, ele não tem consciência, não sabe, e então é necessário que haja intervenção de uma terceira pessoa. Então essa terceira pessoa é, digamos, é quem vai impor-se, é aquela que vai levar a sua força. E que força é esta, dizemos nós? Não vai dizer ao espírito que é, por exemplo, o presidente de algum lado, que é general, que é um mestre, que é professor. Não, ele vai impor a sua força moral, ou seja, como nos dizem os espíritos, ele tem que demonstrar a sua autoridade moral. A única forma de poder realmente combater uma obsessão no sentido de fazer ver ao espírito que está a subjugar alguém que está a fazê-lo privando a liberdade de outrem, portanto não deve fazer e está a agir mal, essa terceira pessoa, quando o médium não é capaz, tem que ter autoridade moral. Por isso mesmo nós víamos Jesus constantemente fazê-lo num ápice, ou seja, em poucos minutos ou segundos ele afastava os espíritos obsessores em casos muito graves, não é? Então, todos perguntarão assim, mas como é que isso é possível? Porque nós não somos Jesus, não é? Nós não temos a evolução espiritual de Jesus, ainda estamos muito longe disso. Porém, é muito importante estarmos conscientes de que quando estamos a falar com o espírito, nós necessariamente temos que ser o exemplo daquilo que lhe vamos falar. Porque se vamos dizer, olha, tu estás a fazer mal, tu não podes fazer o que estás a fazer, tu tens que perdoar, então o espírito que está a obsidiar aquele médium também sabe aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Exatamente. Olha, falando agora nos médiums, eu diria, como deixámos há pouco no ar esta questão, os médiums que até têm uma postura na vida diferente, já estão mais elucidados, normalmente já têm uma conduta direcionada para aquilo que de alguma forma é a sua missão na Terra, não é? Permitir que a sua mediunidade sirva para alguma coisa, mas até esses acabam por ser também acabam por ter os seus obsessores. Aliás, eu diria mais, se calhar esse tipo de pessoas, esses espíritos, até a tendência é terem mais obsessores. Porquê? Porque para tentarem contrariar a bondade, não é? Que muitas vezes vão fazendo e a caridade que muitas vezes vão fazendo. Numa situação destas, mesmo assim eles são perturbados, esses médiuns, não seria mais lógico a espiritualidade ajudar a influenciar de forma a que o médium não tivesse que passar por isso?
Pois, lá está, é como falamos, um médium que já estudou, não é? Porque é essencial que compreenda bem a mediunidade, o que é que se passa na mediunidade também para poder depois, enfim, reparar e notar quando não é este espírito que se diz ser, quando é que está realmente a não estar a demonstrar o seu verdadeiro comportamento, enfim. Quando constata isso, muitas vezes nos perguntamos, mas então porquê é que os espíritos bons, os nossos guias espirituais, não nos protegem? Porquê é que vendo aquele médium que é esforçado, que realmente é uma pessoa que se esforça em superar os seus defeitos, em tornar-se uma pessoa melhor, porque é que o seu guia deixou de repente que um obsessor chegasse ao ponto de não só começar a dizer que era este e aquele, não é? Ele enverdar por um caminho de completa fascinação. Isto serve, dizem os espíritos, muitas vezes os guias e bons espíritos afastam-se para que isto sirva de aprendizagem para o médium. Porque como é que o médium vai demonstrar que aquilo que leu, ele aprendeu? Obviamente, como é que nós somos avaliados na escola, por exemplo, sobre as temáticas que estudamos? Fazemos um teste. Então, os testes para os médiuns são mesmo esses. Como é que nós passamos pela situação? Vivenciando-a. Como é que eu sei que realmente eu sou capaz de manter-me serena, que eu sou capaz de conseguir doutrinar, inclusive aqueles que estão junto a mim e que sei que me tentam influenciar e levar por outros caminhos, ou que se aproximaram para me tentar derrubar e prejudicar? Eu tenho que ser paciente, perseverante, eu tenho que conversar, enfim, tudo aquilo que a gente aprendeu temos que pôr ali em prática. É por isso. E então estamos a ver, é uma atitude por bondade da parte dos bons espíritos, para perceber, para nós darmos a liberdade, nós realmente podermos agir em conformidade com aquilo que aprendemos, porque senão, qual seria a nossa vitória, qual seria a nossa conquista, se sempre que isso acontecesse, de repente vinha um bom espírito ao nosso guia e dizia assim, ai pronto, se afasta, tirava do nosso lado, não é? Nós acabávamos por não aprender. Olha, um conselho para... porque muitos dos nossos amigos que nos acompanham são trabalhadores da Casa Espírita, seja aqui na Sede, seja nos locais onde moram, desde o Algarve até ao Porto, e felizmente congratulamos-nos por termos a vossa companhia. Que conselho dar, principalmente aos doutrinadores, já que o papel dos médiuns será outro, no que diz respeito à doutrinação de obsessores? E eu digo doutrinação de obsessores porque nem todos, aliás, a esmagadora maioria dos espíritos, dos irmãos em sofrimento que visitam a Casa Espírita, muitas vezes visitam-na até sem saber o que é que aconteceu, a necessitarem de algum esclarecimento. Mas também vão aparecendo alguns obsessores, principalmente quando, e há casos extremamente complicados, que vão aos trabalhos de espíritas, aos trabalhos de sala, aos trabalhos mediúnicos. Que conselho dar a um doutrinador? Porque não chega, digamos, que doutrinar daquela forma mais cristã, ou já morreu, ou não pode, porque tem que fazer ao bem. Não chega. Qual é o conselho que darias Allan Kardec faz referência várias vezes à moralização dos espíritos. Nós falámos isso na semana passada, na questão mais concretamente da doutrinação. E essa moralização tem que ser feita com o seguinte suporte. Por um lado, é o estudo que o doutrinador tem que ter, não só do espiritismo, como do fenómeno mediúnico. Tem que estudar, perceber como tudo decorre, como decorre toda essa situação. Depois, então, tem que ter dentro de si 2 instrumentos. O primeiro é fazer bom uso, não é? De tudo aquilo que aprendeu, como já dissemos, mas da prece. Porque Kardec fala muitas vezes associada à doutrinação, na prece unida ao magnetismo. Diz ele mesmo que os médicos e espíritas do futuro, quando souberem usar
O magnetismo e a prece vão conseguir tratar grande parte daqueles, por exemplo, loucuras que são consideradas patológicas e não passam de loucuras espirituais, ou seja, obsessões, não é? E muitas outras doenças que são ainda do foro material inexplicáveis ou sobrenaturais, e então esses médicos poderão conhecer não só a parte biológica dos indivíduos, como também conhecer-lhe a sua alma e o seu corpo perispiritual. Mas, dizemos nós, a prece unida ao magnetismo tem efeitos surpreendentes. Então vamos lá ver. O que é que o doutrinador pode fazer quando está a conversar, e vamos falar daquelas entidades que nós já conhecemos nos nossos trabalhos mediúnicos, a maior parte já viu até em filmes, em documentários, já em muita literatura espírita falam sobre esses casos de mediunidade em que médiuns são subjugados por espíritos que se dizem que são o demónio, que são o diabo, que são, enfim, denominam-se essas coisas todas, que nós sabemos que nem demónio nem diabos existem. Para que isso era o mesmo que dizer que um espírito ia ficar por sempre na não evolução, estaria sempre mal, e isso o espiritismo já explicou, pela lei do progresso, que nós vamos evoluindo, ou seja, eles são assim, mas mais tarde vão ser diferentes. Então, o que é que vai fazer? Vai olhar e dirigir para o médium uma prece sentida, que não é a prece que sai pelos lábios, mas aquela que sai do coração. E depois vai, através da prece, emitir um fluido esse magnético e está explicado, agora eu peço desculpa, não sei se é concretamente no livro dos médiuns, se é na revista Espírita de 1863, mas de janeiro ou fevereiro de 1863, mas depois eu posso dizer onde explica bem que temos que emitir esse fluido magnético no sentido de, ao emiti-lo para o médium, retirar a influência do outro que lá está. Ou seja, isto é uma espécie de um processo que diz Allan Kardec, processo químico. Então, dirigimos essa vontade através da prece sincera, emitindo ao mesmo tempo o nosso fluido, de forma a que saia a influência do fluido perispiritual do obsessor, e automaticamente vai haver ali um afastamento, para que nós possamos então, o quê? Enviar conjuntamente com o auxílio da espiritualidade, dos guias espirituais, desse trabalho, enviar a energia e a proteção necessária. Para quê? Para então podermos conversar com o obsessor de forma a que ele nos escute. Porque a grande dificuldade é nós muitas vezes conseguimos conversar, porque está de tal forma a subjugar o médium que inclusive depois mascara-se de muitas outras entidades, que às vezes é só um, e acabamos por nem nos ouve, enfim, não há comunicação possível entre nós. Então essa é uma das formas que diz Kardec que nós podemos usar. Aliás, até para se tentar quebrar, entre aspas, a força com que o obsessor se apresenta, é necessário mesmo isso, para evitar aquilo que acabaste de dizer, esse mascarar de outras entidades. Aliás, é a mesma entidade, mas de outras personalidades que de alguma forma, aliás, só servem para confundir mas e isto nada mais. É bom que se diga, é como diz Allan Kardec, é um trabalho muito difícil, não é fácil, é complicado, e nós sabemos que leva muito tempo, que não se pense que uma pessoa que está obsidiada e tem a intervenção de terceiros num tratamento espiritual, por exemplo, em reuniões mediúnicas, num centro espírita, consegue numa ou duas ou três vezes, logo imediatamente, o doutrinador na reunião esclarecer e, enfim, levar a que esse espírito compreenda a sua má ação e tente reformular o seu caminho e proceder. Levam séculos, muitas vezes esse esclarecimento leva muito tempo, leva séculos, porque nós sabemos que há espíritos que são teimosos e teimam em perseguir alguns daqueles a quem nos fizeram mal. Neste caso, muitas vezes, os médiuns são perseguidores. Temos aqui dois tipos de médiuns que estamos a falar.
porque temos um médium que está a receber os espíritos exatamente. obsessores, a comunicação, para tentar trabalhar, não é, o problema de outro médium, que a maior parte das vezes é inconsciente, não sabe que é médium, e que tem verdadeiramente junto a si esses obsessores, não é? Espero que me tenha feito entender, se calhar não foi muito clara antes. Claro. Olha, eu falei nos doutrinadores, mas agora lembrei-me, porque isso também acontece, que da parte dos médiums também tem que haver essa preparação para evitar um choque, uma postura às vezes animalesca por parte do obsessor. Porque quando o obsessor se apresenta, não é? No trabalho, no médium, a maior parte das vezes vem com uma raiva, vem com uma disposição muito complicada. Sem dúvida. E também é preciso essa preparação por parte do médium. Do médium, porque é assim, é como... Aliás, tem que ser, porque senão Imagine-se um médium que já tem a compreensão de tudo o que acontece com a sua própria mediunidade e de repente imaginemos-lo de roupa nova, não é? Com um vestido todo bonito e ser obrigado a vestir um macacão todo cheio de terra e imundo. Isto, desculpem a analogia, não estamos aqui a dizer que os espíritos são imundos, mas apenas para entendermos que a pessoa está com um fato bonito e depois tem que vestir algo sujo, que sente-se mau cheiro, sente-se um incómodo, ou imagina que tivesse coberto de picos e tivessem a picar. Muitos médiuns, pela sua sensibilidade, estão a sentir, não é, a influência do corpo perispiritual do espírito, e não é fácil. É um trabalho muito complicado, mas que tem que ter sempre de antemão. Por isso é que Kardec fala muitas vezes no estudo e ler bem, estudar o livro dos médiuns para compreender tudo o que acontece no fenómeno mediúnico, para saber dizer não, isto, o médium a falar, não sou eu, isto é alguém que está junto a mim, mas este alguém que está junto a mim e que sente isto e que é assim, que é mau, que tem raiva e tem revolta, ele é que sente, não sou eu. Eu e ele não somos um Exatamente. só, não é? E daí tem que ter um controle. Tem que controlar essa predisposição. Não é fácil, mas obviamente é possível, tanto que muitos médicos, depois de esclarecidos, e fazem um excelente trabalho em relação a isso. Chama-se isso estar bem preparado. Porque preparado. É necessário, para sermos médiums, temos que estar em preparação constante, porque as situações são autênticas novidades que vão aparecendo sistematicamente, e portanto temos que estar sempre muito bem preparados. A mediunidade, podemos dizer que é assim uma campainha que temos constante, aqueles que são médiuns e sentem em todo lado a presença, ou porque os veem, ou porque os ouvem, ou porque sentem os espíritos. É como uma campainha a relembrar: olha, aquilo que tu aprendeste, toca lá a pôr em prática aquilo que aprendeste. E essa campainha soa sempre. Provavelmente aqueles que não têm a mediunidade desenvolvida e que não sentem, não veem, nem percebem a influência dos espíritos, têm mais dificuldade, vejam só, de perceber, e por isso não têm essa ajuda. E o fenómeno em si, mediúnico, não é? É uma ajuda para o médium, para ele pôr em prática aquilo que aprendeu. Exatamente. Olha, nós ainda temos uns minutinhos, porque na realidade começámos o programa, e 5 minutos depois estivemos na conversa e, portanto, isto para te dizer, eu gostava de pegar aqui numa questão, exposição que o Paulo nos fez. Eu vou tentar resumir, porque é um texto longo. Eu penso que é mais ou menos isto que o Paulo quis dizer. Muitas vezes, através do nosso egocentrismo, da nossa ânsia em querermos fazer, acabamos por tomar atitudes que não nos favorecem em nada, não é? E Paulo, se eu estiver errado naquilo que estou a dizer em função do resumo que estou a fazer, agradecia que nos dissesse. O que é que acontece muitas vezes? Leva-nos a fazer coisas que até nem têm, nem há necessidade, não há necessidade nenhuma, não nos vai trazer acrescento nenhum, eventualmente só em termos sociais, não é? Porque a nós próprios, enquanto espíritos,
isso não acontece, como é óbvio. Quando pergunto ao Paulo agora que fazer quando esse objetivo extravasa o razoável, ultrapassa o bom senso e nos faz perder a paciência, eu diria mais, nos faz estagnar muitas vezes. Olha, Paulo, vai-me desculpar, eu não vou responder diretamente, mas vou-lhe dar uma resposta que encontramos também, uma situação que parece não ter nada a ver, mas que vai de encontro à sua questão. Retrata Kardec uma situação, nós começámos o programa a falar que numa vila de Morzine, perto na Suíça, foi estudada na época, em 1857 até 1863, enfim, os casos aconteceram de uma espécie de epidemia de efeitos mediúnicos de pessoas, especialmente mulheres entre os 10 e os 25 anos, com problemas graves. Estamos a falar de um número muito grande, a ponto que, quando Allan Kardec foi visitar essa vila para saber o que é que se estava a passar, porque havia tantos médicos a efetuar relatórios e visitas, porque parecia uma epidemia de obsessões, ou seja, de influência de espíritos obsessores. E então ele fala num caso em específico, portanto estamos a falar de 160 e tal casos, mas ele fala concretamente de uma mulher que tinha casado com alguém que não gostava e essa mulher, ela, portanto, enfim, como foi obrigada a casar com quem não queria, degenerou ali de tal forma num problema interior que acabou por ser internada como louca. Ou seja, todos já diziam que ela tinha sido levada à loucura, que haveria ali outra influência. E o que é que aconteceu? Perguntando aos espíritos, soube-se, numa reunião mediúnica, que ela não tinha nenhum problema espiritual. O que é que houve? Foi uma ideia fixa, ela fixou uma ideia de que não queria casar, ela não queria estar com aquele homem e a infelicidade, não é, de estar a ser obrigada a fazer o que não quis, fez com que o seu pensamento ficasse completamente apático, quase cataléptico, e não havia ninguém, nem via ninguém, deixou de comer, e então teve uma postura bastante estranha. Porquê bastante estranha? E porquê louca? Porque depois, ao fim de uns meses, ela começou também a ouvir espíritos. Não é? Começou também a ouvir espíritos e que levavam a situações de verdadeira loucura, porque queria afastá-los e não conseguia, como achavam que era louca. Então o que é que fizeram? Reuniu-se um grupo espírita para tentar auxiliar sem ela saber. Esta senhora nunca soube da influência que tiveram sobre ela, porque a espiritualidade disse que depois da ideia fixa que nasceu com ela própria, não é? Vários espíritos que aproveitaram-se dessa situação e estavam por lá, ou no internamento, não sei, não é especificado, acabaram por ainda aumentar o seu suplício, não é? E o que é que havia e a forma de poder resolver a situação? Foi criar um grupo de 6 pessoas para fazer oração à distância. E pergunta Kardec, oração, como é que é possível oração à distância ter um efeito a ponto de afastar os espíritos que a influenciavam e a ponto de resolver a situação? Explicou a espiritualidade que a oração bem sentida, com o propósito de aliviar aquela mente e aquela pessoa, com o propósito de praticar a caridade, com o objetivo de afastar todos aqueles seres que estavam perto dela e que fossem encaminhados, reiteradamente, ou seja, faziam-no numa sequência de semanalmente se juntarem com esse propósito. Ao fim de 15 dias, afastaram-se os espíritos, no espaço de um mês ela voltou para casa sem problema nenhum, sem a fixação inicial, aceitando o marido, sem quaisquer problemas. Exato, olha, eu realmente não sei. Eu dei uma volta para lhe responder que a fixação que todos temos, não é? Aliás, todos passamos por isso, não é? Podemos facilmente contorná-la com a prece e a oração. Só que nós
Enfim, até desculpem estar sempre a fazer referências à Revista Espírita, à Revista Espírita de Allan Kardec, porque eu acho que lá vamos encontrar tantos casos e nós lemos muito pouco o que está lá escrito. E ele faz referência ao facto de algumas pessoas procurarem a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e perguntarem, por exemplo, como é que vão fazer para solucionar esta ou aquela situação. Se eu pudesse rezar 24 horas seguidas e soubesse logo que estava curado, eu fazia isso. Como se orar fosse algo assim, desta forma, não é? Como um receituário. Portanto, tem que haver a vontade, tem que haver o desejo firme de querer mudar. Olha, eu acho que, exatamente, acima de tudo isso, porque, como eu disse há pouco, eu acho que, de alguma forma, todos nós já passamos por isso, todos nós já tivemos aquela ideia de querer fazer alguma coisa só para sermos visíveis em termos de sociedade, disse muito bem, chama-se a isso, sermos... eu não sei se será... É egocêntricos, porque queremos demonstrar alguma coisa, queremos transmitir à sociedade que nós estamos aqui presentes e tal, e fazemos qualquer coisa que não nos traz esse tal acrescento moral à nossa vida, como é óbvio, não traz, seguramente. E para evitarmos isso, sinceramente, é colocarmos... arrumarmos as nossas gavetas, não é assim que se diz? Pois, do ponto de arrumarmos vista as nossas... Exatamente. E em termos morais, tentarmos perceber o que é mais importante. Não é? Se é, eventualmente, darmos um pão até a alguém que passa fome, ou se é agarrarmos nesse pão, levantarmos o pão bem no ar e dizermos às pessoas: eu tenho aqui este pão, eu vou dar este pão àquela pessoa que passa fome. Não é? O que é que será mais importante? Porque para a pessoa que passa fome, certamente que, se calhar, não lhe vamos resolver o problema completamente, mas naquele momento vai deixar ou vai ter menos fome. Agora, para nós, moralmente, o que é que isso nos vai trazer de importante à nossa vida? Não é? Fazermos e escondermos o que fizemos, porque não tem... aliás... A caridade não tem que ser publicitada, não é? Ou então publicitarmos isso, não, eu vou fazer, eu fiz. Portanto, é uma questão de importância, é uma questão de arrumarmos as nossas gavetas e percebermos na realidade o que é que nós somos e o que é que andamos por aqui a fazer. Para terminarmos, Regina, que agora sim já ultrapassámos um bocadito aqui. Sim. Olha, muitas pessoas perguntam precisamente isto. Há alguma fórmula específica? Há algum método para afastarmos os obsessores? Olha, eu acho que vou repetir mais ou menos o que eu terminei. O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é aproximar o mais possível da natureza dos bons. Exatamente. Por isso, o único método que existe para ultrapassarmos a influência de maus espíritos, sem dúvida, é o sermos melhores do que somos. E aí, sem dúvida, vamos conquistar a simpatia dos espíritos bons. Também não vale a pena usar fórmulas, não vale a pena usar preceitos, orações pré-determinadas, enfim, nós sabemos que os espíritos sabem tanto quanto nós, porque são igual a nós somos iguais a eles, e por isso riem-se quando nós nos tentamos, tentamos demonstrar que somos aquilo que não somos. E por isso mesmo a melhor forma de esclarecer alguém, a melhor forma de podermos fazer com que um espírito malévolo se torne num espírito melhor, num espírito capaz de se tornar bom mais rapidamente, é mesmo nós demonstrarmos a esse espírito que é possível sê-lo, que é possível se transformar e é possível ser feliz. Ou seja, acima de tudo, combater tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é matéria que não importa e demonstrarmos de alguma forma a nossa evolução moral. É isso acima mesmo. de tudo é isso mesmo. É Pronto. o que nos faz, de alguma forma... aliás... Nós terminamos sempre mais ou menos com a mesma coisa. Exatamente. Aliás, eu diria mais, até é bom que esses espíritos nos acompanhem de vez em quando. Se nós demonstrarmos que moralmente evoluímos, não é? Não somos perfeitos, porque isso quando é que o seremos, não é? Ainda somos muito imperfeitos. Mas dentro das nossas imperfeições, se demonstrarmos realmente que moralmente estamos capazes de poder dar o exemplo, não é? É bom que esses espíritos continuem ao nosso lado.
pode ser que aprendam alguma coisa e que realmente se afastem. E que realmente até passem para a nossa equipa, não é? E que nos permitam, de alguma forma, continuar a ajudar aqueles que precisam. Isso é que é fundamental. Pronto, e chegamos ao fim. Já vamos aqui com 60 minutos. Uma horinha de programa também não faz mal. Vamos voltar na próxima semana, com toda a certeza, com um novo tema. Iremos, eventualmente, até transmiti-lo antecipadamente qual será o tema, qual é o tema do qual vamos falar. Vamos ficar por aqui, não é, Regina? Boa noite a todos, muito obrigado por terem estado connosco e até para a semana. Muito boa noite. É sempre um prazer estar aqui e ter-vos aí desse lado. Até à próxima semana. Muita paz e muito obrigado.